Me chamo Lucas e no vídeo de hoje eu vou trazer essas explicações baseadas no livro Como Chegar ao Sim, que foi feito pelos cofundadores do projeto de negociação de Harvard. Logo, com as posições das pessoas, você deve aí tentar descobrir o interesse. O Tratado Egípcio-Israelense da Cúpula de Camp David, em 1978, retrata bem isso. Enquanto Israel insistia em manter parte do Sinai, o egípcio, ao contrário, queria que todo esse território do Sinai fosse devolvido. Mas quando esses lados deixaram de se concentrar nas posições e passaram a se concentrar nos interesses, esse problema logo teve uma solução. Conciliar interesses em vez de posições funciona por duas razões. A primeira é que um interesse pode ser satisfeito por várias posições. E muitas vezes as pessoas adotam as posições mais óbvias, como Israel, que simplesmente queria manter o Sinai. No entanto, outra posição também teria o seu interesse, como a desmilitarização. As pessoas devem entender que por trás de posições opostas também temos interesses comuns e compatíveis, como por exemplo o proprietário e o inquilino. Ambos querem estabilidade. O proprietário quer que o inquilino pague em dia e o inquilino quer o endereço permanente. Os dois também querem ver o apartamento bem conservado, afinal o inquilino vai morar nele e o proprietário quer que esse apartamento valorize para ele cobrar um valor maior. E eles também querem ter um relacionamento bom um com o outro, afinal o proprietário quer que o inquilino pague seu aluguel em dia, enquanto o inquilino quer que o proprietário faça os reparos que sejam necessários. Também podem existir interesses que não são conflitantes, apenas diferentes. O proprietário pode querer ter uma segurança de já receber um adiantamento do seu aluguel até o dia de amanhã, enquanto o inquilino ele pode achar ser um bom apartamento e ser indiferente para ele, pagar amanhã ou depois. Mas, para tudo isso, primeiro você precisa saber como identificar os interesses. E como você deve fazer isso? Simplesmente perguntando o porquê de alguma coisa ou o porquê não. Lembrando que tudo depende do jeito que você pergunta. Não trate como se fosse um interrogatório. A pessoa pode se achar ofendida. Simplesmente pergunte de uma maneira leve, tentando entender as necessidades e os desejos da pessoa. E deixe bem claro isso. Vamos dar um exemplo. O proprietário está alugando um imóvel e o contrato máximo é de 3 anos. E você não entende muito bem isso e pode simplesmente perguntar o nome da pessoa, por exemplo, se o nome dele for Peters. Senhor Peters, qual a sua preocupação principal para que esse aluguel seja de no máximo 3 anos? Ele pode simplesmente responder que está preocupado com a inflação e que daqui a 3 anos o imóvel dele esteja valendo mais. Com isso, você consegue entender o porquê desse posicionamento dele. E você também, quando for entender a posição de certas pessoas, algumas elas podem falar e outras elas podem se sentir desconfortáveis ao falar. Logo, você deve se colocar no lugar dessa pessoa. Se colocando no lugar da pessoa, você pode entender se ela tomar essa posição, em que isso vai afetar ela e, consequentemente, conseguir entender os reais interesses dessa pessoa. Vamos voltar a Egito e Israel. Imagine como o presidente do Egito seria recebido se ele simplesmente cedesse à posição de Israel. Seria muito mal recebido em seu país, não é mesmo? Logo, você deve conciliar os interesses das duas pessoas, sempre pensando do seu modo de vista e do modo de vista da outra pessoa também. E você deve saber que os interesses mais poderosos são simplesmente as necessidades humanas básicas, que são segurança, bem-estar econômico, sensação de pertencimento, reconhecimento e controle sobre sua própria vida. É importante que você anote, elabore uma lista sobre os interesses de cada posição para que você tome a sua decisão. Você aprendeu como identificar os interesses, agora vamos falar o que você faz com essa informação nas suas mãos. Primeira coisa que você deve fazer é reconhecer os interesses do seu interlocutor como parte do problema. Afinal, vocês só vão chegar em um acordo se você atender tanto os seus interesses quanto da outra pessoa. E também, primeiro você deve apresentar o problema e depois a solução. Se você chegar basicamente com a solução sem a explicação do problema, a pessoa pode simplesmente rejeitar a sua ideia porque não entendeu o porquê disso. Quando for tratar de uma causa, seja firme com o problema e não com as pessoas. Você deve sempre ter as pessoas ali, ser direto com elas e flexível para conseguir concentrar os seus interesses e o da outra pessoa e assim você resolver o seu problema. Agora você já está mais apto para ser um negociador. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e deixe também nos comentários uma situação curiosa que você já passou em negociação.